Olá, meu nome é Pedro e hoje a gente vai ver o padrão de projeto Composite, tratando coleções e objetos de uma maneira uniforme. A gente vai ver então a motivação e o problema que o Composite resolve, depois a gente vai ver a definição de como ele resolve, né, a intenção do projeto, como ele foi criado, a estrutura desse padrão de projeto, depois a gente vai dar uma olhadinha num exemplo prático em Java, analisar os princípios sólidos versus esse padrão de projeto, vantagens e desvantagens, casos de uso reais, né? Então, como que a gente poderia utilizar isso no mundo real. Vamos fazer um exercício juntos e depois as considerações finais. Bom, os objetivos desse workshop, então, é que a gente compreenda esse padrão de projeto e o problema que ele resolve, identificar, então, os elementos, né, que compõem o padrão, analisar uma aplicação prática com Java, relacionar com os princípios do Solid e reconhecer cenários reais onde ele pode se aplicar. Então, qual que é o problema que o Composite resolve? Bom, aqui a gente tem, né, um meme que ficou muito famoso na internet, que é basicamente uma analogia com essa questão do padrão Composite, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma linha de montagem, né? E um dos problemas que seria, por exemplo, do padrão Composite é que a gente vai ter uma linha de montagem, ou no caso, se a gente for analisar em código, uma lista, por exemplo, onde a gente quer objetos diferentes e a gente quer tratar ele de uma forma igual, né? Então, se a gente for analisar, por exemplo, né, esse exemplo hipotético na questão da fábrica, nós temos coisas diferentes que compõem ali a moto e o piano, né? Então, nesse caso, a gente vai querer tratar ele de uma maneira diferente, de uma maneira igual, né? Que é a questão de nós estamos fabricando, mas são passos diferentes que a gente usa para fabricar cada objeto. Então, por que a gente precisa, né? Basicamente reduzir o atrito disso, né? O cliente ele não precisa saber que um objeto é diferente do outro, ele só quer processar aquilo ali, né? Então, nesse caso aqui, a gente está utilizando essa estrutura hierárquica que é uma árvore, né? Então, inclusive no Refactoring Guru, a gente sempre, ele diz, né? Que é interessante a gente utilizar essas estruturas de árvore para tratar composite. Então, qual que é a definição, né? Aqui tem umas definiçõezinhas tanto do Refactoring Guru quanto do Guerra, né? E a intenção dele é abstrair para o cliente, como eu acabei de falar, o tratamento de uma estrutura hierárquica. A gente quer pegar uma lista, uma árvore, alguma coisa, passar por cima dela e conseguir chamar o mesmo método, né? Fazer a mesma ação e daí a partir disso o objeto vai tratar como essa ação vai ser feita, né? Bom, aqui está então a estrutura, né, o ML, onde a gente tem primeiro o component, né, que seria a interface que vai descrever as operações que são feitas, né. Então, ali que vai ter essa questão então comum, né, tanto ao composite quanto à folha, né, ou o menor objeto, né, o filho, né, lá naquela árvore, se a gente for olhar, é o objeto mais embaixo, né. Então ali ele vai definir essas operações de execução. A folha em si que vai realizar o trabalho, né? Então geralmente o que o composite vai fazer? Ele vai pegar e vai delegar para o filho, né? Para a próxima questão na árvore, né? Então, como eu falei, o composite ele é esse agrupamento, né? Então, naquele momento, beleza, vamos aqui uma lista onde ela pode ter vários composites e várias folhas, a gente vai sempre chamar o mesmo método. Nesse caso aqui, o execute, né? Que seria o trabalho mesmo a ser feito. E o client, que seria basicamente o que utiliza toda essa estrutura. Beleza, então aqui a gente vai então dar uma olhadinha num exemplo prático em Java que eu desenvolvi. Então, olhando para um e-commerce fictício, onde a gente consiga utilizar esse padrão. Basicamente, então, o que a gente está olhando aqui? A gente tem uma interface, né? Essa interface shipping item, que basicamente vai definir os métodos que tanto os composites quanto as leaves, né, as folhas vão ter que utilizar. E aqui a gente define e temos a classe concreta, né, que implementa esses métodos que todos os outros objetos vão herdar na sequência, né? Então aqui a gente não está fazendo nada demais. E aqui no produto também não, a gente apenas bota um nome e temos as implementações todas vindo dessa classe concreta, né? Aqui na caixa a gente vai ter algo um pouquinho mais interessante, a gente acaba herdando, né? A gente tem os mesmos métodos também, só que a diferença é essa, na hora que a gente vai construir, né, uma caixa, por exemplo,
a gente vai calcular o preço dessa caixa, né? Então, aqui a gente já olha um pouquinho para essa questão do composite, porque pega o produto e vai pegar o preço dele e a gente vai somar esse total e botar aqui no coisa. Mas aonde realmente a gente vai utilizar o composite é aqui num outro objeto chamado order, né? Que seria, então, um pedido, né? Então, digamos que esse e-commerce tem um pedido e a gente queira saber o preço. Aqui, basicamente, a gente vai ter um método listAllPrices, onde a gente vai iterar por uma lista de base ship item. A gente não está se importando se é uma caixa, se é um produto, a gente só vai iterar por ela e a gente vai ter o custo, né? O preço, o custo. Então, a partir desse custo, que vai ser calculado diferente, né? Na caixa a gente vai fazer esse método aqui quando a gente for construir, e no produto a gente só chama o custo mesmo. E daí aqui a gente tem um outro cliente, né? Onde a gente pega vários produtos, adiciona numa lista, então, que seria uma caixa aqui, por exemplo, né? E nessa order list, né, que para fazer, né, esse pedido mesmo, o que a gente tem? A gente tem o B, que seria a box, né? Então aqui tem uma caixa de produtos e um produto sozinho, né? Então aqui exemplifica, temos uma lista com um objeto simples e um composite, que seria a caixa, e um objeto simples. E lá aqui nesse order listAllPrices, né, a gente só vai chamar um fetch price, não importa se seja uma caixa, não importa se seja uma leaf. Então, a partir disso, a gente consegue analisar então como o composite relaciona com os princípios do Solid, né? Então, o S do Solid. Uma classe deve ter apenas um motivo para mudar. Então é isso, é bem simples, cada classe tem uma responsabilidade, como a gente analisou antes, não temos conflito com esse princípio. O O do Solid, o Open Closed, entidades devem estar abertas para extensão, mas fechadas para modificação, então é bem fácil da gente estender essa hierarquia sem mudar o que já existe. Liskov Substitution Principle. Subtipos devem ser substituíveis por seus tipos base sem alterar o comportamento do sistema. Então é isso aí, é bem simples. Tanto se a gente passar lá, né, a classe abstrata a classe concreta, né, que implementa a interface, a gente vai ter a mesma questão se a gente passar uma leaf ou um composite, por exemplo, né? O I do Solid. Uma classe não deve ser forçada a depender de interfaces que não utiliza. Aqui que a gente tem uma questão que pode ocasionar problemas dependendo do jeito que a gente implementa, né? Tipo, a gente pode respeitar, então pode ter que o próprio composite quanto as leafs utilizem todos os métodos, como a gente pode acabar ferindo esse princípio caso a gente tenha mais de uma layer ali de composites, por exemplo, e exista algum método ali que só sirva em um modelo muito específico, né? Daí a gente acaba ferindo o I do Solid, né? E o D depende de abstrações e não de implementações, e é isso aí. O cliente nunca vai saber do que está se rolando por baixo, ele só vai utilizar as abstrações. Beleza, vantagens e desvantagens. Então, o que a gente ganha com isso, né? Bom, a gente abstrai esses comportamentos, né? A gente como a gente citou várias vezes durante as aulas, um cliente, para lidar ali com essas questões, é bem simples. Um júnior vai conseguir utilizar essa estrutura complexa sem precisar saber como que ela funciona. Facilita a extensão, né? Então a gente pode facilmente criar novos códigos em cima dessa estrutura sem problema nenhum. E ele se integra muito bem com os outros padrões, como, por exemplo, o iterator. Bom, desvantagens, né? Como a gente acabou de ver, ele pode violar o princípio de segregação se mal projetado. Ele pode tornar um design um pouco muito genérico, né? Então, pode ser que não seja muito fácil de entender e isso torna também o debugging mais complexo. Onde sempre que a gente adiciona mais uma camada de abstração para alguma coisa no nosso código, a gente vai ter essa desvantagem do debugging para entender aonde realmente aquela função, aquele método está sendo executado. Bom, casos de uso reais, né? Como eu citei antes, um e-commerce poderia ser, né, o centro de custos, uma engine de games, né? Faz muito sentido quando a gente quer, por exemplo, ter vários objetos do jogo ali, onde a gente vai tratar de um jeito, sei lá, vamos tirar HP de um NPC ou de um player, tipo, vai ser a mesma questão, né? Uma árvore de componentes de uma interface gráfica, que inclusive é o exemplo que está no Refactoring Guru, né? Onde ele implementa lá. E uma estrutura de diretórios também faz muito sentido, né? Por exemplo, vamos mover uma pasta ou mover um arquivo, meio que não importa para nós, o usuário que está utilizando, mas o Composite, né, facilita com que a gente implemente diferentemente esses casos. Bom, então aqui a gente vai fazer o exercício. Beleza, então agora a gente vai olhar para o exercício, né? Então,
Começando pela primeira pergunta. Para quais aplicações o Composite é indicado? Bom, como a gente acabou de ver, temos algumas coisinhas, né, que a gente pode se aproveitar. Então, por exemplo, interface gráfica, que é o exemplo do Refactoring Guru, um sistema de arquivos, motor de uma engine, né, de jogos, documentos. Então a gente tem várias questõezinhas, né, a própria questão do e-commerce que eu utilizei, né. Então tem várias coisas que a gente pode se utilizar, então por aqui a gente pode citar então, né, engine, podemos citar e-commerce, podemos então citar um file system, né, um sistema de arquivos. Beleza, vamos para a segunda. Como o padrão Composite relaciona com os princípios do Solid? Bom, durante a nossa aula a gente percebeu que um dos únicos problemas que o Solid pode ter é no I do Solid, né? Que é aquela questão de que a interface, se alguém pega essa interface, ela tem que ser utilizada como um todo, né? E o Composite ele pode ter um problema com isso se é do jeito que a gente utilizar. Então, o que eu vou responder aqui? Então é isso, o padrão ele não fere nenhum princípio, aí, com exceção do I, onde se a gente fizer o sistema de um jeito errôneo, a gente pode ferir, né? Então, qual é o componente do padrão que realmente realiza o trabalho? Como a gente viu, vai ser sempre a folha, né? Então, o nível mais baixo daquela árvore que a gente viu lá no início, sempre vai estar ali, o método que vai ser implementado vai estar ali, né? Então, a gente vai delegando, né, pela estrutura até chegar na folha. Bom, identifique os componentes da estrutura, né? Então vocês estão vendo a fotinho aí dessa pseudo, né? Pseudo diagrama de classes. Então, basicamente, a gente vai ter que analisar o que é cada uma dessas questões, né? Então, basicamente, o que eu diria é começar pela interface, né? Que é a primeira estrutura, inclusive. Então, seria o component, né? Ali a unidade seria a component, né? A unidade seria, né, a classe que que implementa, né, essa interface. Então, por hora, a gente não teria aqui. O mago e o tanque seriam eles folhas, né? Porque eles são os elementos mais simples, né, que podem estar dentro de pelotão. E, por sua vez, o pelotão seria o composite. Aqui, nesse nosso diagrama, só faltou, por exemplo, um cliente da vida, mas vocês entenderam. Beleza, e agora, a partir dessa estrutura, né, como que a gente adicionaria novos, né, novas questões? Então, aqui a gente poderia fazer um pseudocódigo, por exemplo, para adicionar uma nova tropa, por exemplo, sei lá, um arqueiro, né? Então, o arqueiro, ele estende a unidade e bem simples, né? Então, a gente vai ter a mesma coisa, um X, um Y. E aqui, por exemplo, a gente poderia ter uma outra questão do arqueiro, né? Sei lá, range, por exemplo. E ele vai implementar os mesmos métodos e pode implementar de uma maneira diferente. Isso aí. Ok, então vamos então para as nossas considerações finais, né? Então, o que a gente conclui, né, de tudo que a gente conversou aqui sobre esse padrão? Bom, o padrão Composite ele é essencial para representar estruturas de hierarquia de forma organizada. Então a gente consegue organizar árvores, listas, qualquer coisa com estruturas complexas e simples. A gente consegue utilizar o Composite para facilitar a nossa vida, né? Então, né, permite tratar objetos simples e compostos da maneira uniforme. É muito simples, né? Ali para a pessoa que está utilizando, que está codando, utilizar essa estrutura, mesmo que ela não conheça como essa estrutura foi codificada por trás. Então, novamente, ele favorece a flexibilidade, sensibilidade e manutenção de sistemas orientados a objetos. Então, novamente, é o que eu falei, é muito simples, né? A partir do momento que já existe um padrão composite instanciado ali, a gente adicionar coisas novas, alguém até mais júnior com menos experiência naquela codebase consegue utilizar e estender, né, esse código sem problema nenhum. Ele está fortemente alinhado com os princípios Solid, né, exceto o I ali, como a gente viu, dependendo do jeito que a gente for implementar. Ele exige essa atenção, né, para a gente evitar essa violação. E ele tem aplicabilidades reais, né? Então a gente não tá só aqui teorizando e tendo só a teoria nisso. Como a gente viu, a gente pode aplicar
em e-commerce, a gente pode aplicar em engine de jogos, a gente pode aplicar no file system. E eu, como desenvolvedor, eu vejo que a gente pode facilitar muitos fluxos ali com esse padrão, né? A partir do momento onde a gente... bom, vamos aqui processar, né? Vamos processar essa lista de coisas, essa árvore de coisas, e a gente vai processar. Beleza, processamos, né? Fica bem organizado ali o código com que a leaf, né? A folha sempre vai executar, né? Então a gente sempre sabe também, é lá na leaf que a gente vai fazer esse processo e tá tudo certo. A gente vai lá e altera, a gente cria uma leaf nova, a gente cria um composite novo, tipo, facilita muito a nossa vida. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Fechou.